uma sala de aula existem dois tipos de alunos. O primeiro deles é aquele que leva uma bronca do professor, dá uma risada e fala assim, tá bom, beleza. Leva numa boa, né? Às vezes até brinca com a situação. Mas existe um outro tipo de aluno, que é aquele aluno que vai lá e começa a remoer. Por que esse cara brigou comigo? O que esse professor tá achando que ele é? Que não sei o que? E fica remoendo aquilo dentro dele. Não leva aquilo numa boa. Acaba levando aquilo como uma ofensa e essa ofensa vai crescendo dentro dele mesmo. Até que ele chega à conclusão evidente que esse tipo de pensamento vai levar ele, vai guiar ele diretamente para essa conclusão de que ele foi uma vítima, de que ele foi totalmente prejudicado pelo professor, que não foi justa a atitude do professor. Então a primeira criança, o primeiro aluno ali, seja a idade que ele tenha, simplesmente levou numa boa e que seguiu a vida. Águas passadas, né? O segundo aluno não. Aquilo ali realmente marcou ele, né? Aquilo ali feriu ele. As causas para que ele tenha se sentido tão ofendido com um simples puxão de orelha são diversas, né? Até o ponto da gente voltar um pouco mais, ele ser uma pessoa que se sente superior às outras, dele ser uma pessoa que tem um ego pouco trabalhado, digamos assim, ou até mesmo um ego exagerado, a gente pode colocar dessa forma. E qual que é a consequência disso, desse contexto de sala de aula, para a vida? Bom, independentemente se a bronca que o professor deu no aluno seja justa ou não, ela passou. Você ficar em cima de algum acontecimento e remoendo em cima dele não vai te levar a lugar algum. Além, é óbvio, da conclusão que eu já falei, que você inevitavelmente vai chegar se você seguir por esse caminho, que é de perceber que você é uma vítima e que aquilo foi uma injustiça cometida em cima de você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, o mundo não é justo. Isso eu acho que é bem evidente. Essa ideia de que a justiça é um negócio que é infalível e não pode existir injustiça, nada mais é do que uma visão utópica. E eu não estou querendo aqui dizer que você deve ficar complacente com uma injustiça acontecendo na sua frente. Não, não é isso. Mas simplesmente reconhecer o fato de que existem injustiças e eventualmente você vai ser o injustiçado é o primeiro passo para que você lute verdadeiramente contra aquilo e não simplesmente comece a se colocar numa posição de vítima, né? Quando a gente fala... Por que eu dei esse exemplo de sala de aula? Porque quando a gente está falando de se vitimizar, de se ofender por qualquer coisa, a gente está falando de uma atitude de uma criança. A gente não está falando de uma atitude de um adulto, de uma pessoa crescida, que já viu muito do mundo, a ponto de ela mesma entender que o mundo não é sobre justiça, né? O mundo é sobre você buscar aquilo que você acredita pelos meios corretos e, eventualmente, lutar contra as injustiças que vão surgir no meio do seu caminho. Então, a pior coisa que você pode fazer a partir do momento que surgiu, que existiu alguma injustiça, que cometeram uma injustiça com você, é se vitimizar. Porque a partir desse momento você já perdeu o debate, você já perdeu ali o seu maior aliado nessa luta contra a injustiça, que é a sua força de vontade de você mesmo lutar contra aquilo. E não ficar simplesmente refletindo, como aquele professor, e perceba que isso é uma metáfora para a vida, né? Aquele professor foi muito injusto comigo. Você não vai chegar a lugar algum. A não ser que você esteja numa escola particular, onde você vai reclamar na coordenação e a partir disso vão tentar de todas as formas fazer os seus desejos, afinal de contas você é um cliente que paga, né? Então vai reforçar esse ciclo, né? De que, nossa, de verdade, isso foi de fato uma injustiça que foi cometida com você. Aí vai fazer até chegar no extremo de com que o professor tem que se desculpar por algo que 99% das vezes ele nem estava errado, porque era algo que o estudante poderia ter deixado passar, seguido a vida, e não ia ter nenhum impacto para nenhuma das duas partes. Mas não, é melhor
sempre você se vitimizar, porque o caminho da reflexão compulsiva é o caminho que vai te levar a conclusões que não vão ser úteis para a sua vida. Então eu acho que o primeiro pilar que você tem que ter na sua vida para que você chegue na frente das pessoas é ser o primeiro aluno. Aquele aluno que leva numa boa e continua a sua vida focado nos seus objetivos, independentemente daquele pequeno atrito que possa ter ocorrido, daquela pequena injustiça que possa ter ocorrido com ele, e não se desestabilizar por qualquer coisa no seu caminho, tá? E então, o bom humor é um grande aliado nesses momentos, porque vai te impedir de entrar nesse ciclo vicioso de pensamento que vai te levar até o vitimismo. E uma coisa eu te garanto, a grande parte das pessoas que se vitimizam não são vítimas. E grande parte das pessoas que não tem nem a possibilidade de se vitimizar, porque, afinal de contas, estão trabalhando, estão ocupadas, trabalhando, né? Carregando o piano. Essas pessoas que estão ocupadas, de fato, trabalhando, fazendo alguma coisa de suas vidas, podem até ser vítimas, mas elas não agem como vítimas e muito menos se vitimizam. Então, eu acho que você deve levar isso muito em consideração para sua vida. Seja sempre o primeiro aluno. Uma outra coisa que provavelmente vai te colocar na frente de grande parte das pessoas é entender a diferença entre hard skill e soft skill. Uma hard skill é uma habilidade que você tem mais clara e evidente, e uma habilidade que você percebe, você consegue colocar ela à prova facilmente. Por exemplo, eu sou um programador, então você vai fazer uma entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego vão te colocar numa sala e vão falar assim: olha, eu quero que você desenvolva numa linguagem Y uma calculadora. Você vai lá e desenvolve essa calculadora. Você tem aquela hard skill da programação, você tem uma hard skill de saber construir uma casa, você tem a hard skill de saber escrever muito bem, você tem uma habilidade propriamente dita ali, uma habilidade mais comum que normalmente a gente trata em currículos, etc, né? É uma capacidade de desenvolver algo. Você mexer num software específico, no Photoshop, isso é uma hard skill. Só que não é a hard skill propriamente dita que vai te levar muito longe na sua vida. Por quê? Porque pessoas que têm qualidades específicas, existem muitas. Mas a união dessa hard skill, dessa habilidade para fazer alguma coisa mais sólida ali, aliada a uma soft skill, que é a sua capacidade de lidar com os percalços que vão surgir na sua vida, como, por exemplo, inteligência emocional. Inteligência emocional é uma soft skill. Então, a união desses dois fatores, sim, vai te colocar na frente das pessoas. Porque não adianta você ser só uma pessoa que lida bem com os problemas que surgem na sua vida, é uma pessoa que realmente sabe lidar com outras pessoas, tem um bom tato interpessoal, se você não tem nenhuma característica que te distingue de outras pessoas. Eu não tenho uma habilidade específica. Aí dificilmente você se encaixa. Mas eu te garanto, entre ter só uma habilidade específica e você não ser o melhor absoluto dela, que seria uma exceção absurda, ou ter só uma soft skill muito, muito bem trabalhada, como por exemplo, ser muito bom em relações interpessoais, saber entender as pessoas, saber lidar com as pessoas, saber influenciar as pessoas, isso provavelmente te leva mais longe do que você saber mexer num software específico. Você tem uma hard skill e não saber lidar com as pessoas. Um exemplo claro, um cara que entrou numa empresa porque ele tinha uma qualidade, começou a desenvolver os negócios, só que brigou com todo mundo dentro da empresa. Ele vai ser demitido e as outras pessoas que podem até ser piores do que ele naquela habilidade específica, ficam. Então você perceba, né, que as pessoas que sabem lidar com outras pessoas, elas quase sempre levam vantagem em cima de uma pessoa que pode até ser melhor do que elas na execução de uma tarefa, por exemplo. Mas se essa pessoa não sabe lidar com as outras pessoas, a pessoa com a soft skill vai se sobressair em cima dela. Tá? Isso é algo notório se você parar para pensar no seu dia a dia, perceber
o seu dia a dia, você vai ver isso. Quer voltar no exemplo de uma escola? Aquele aluno que se dá bem com todo mundo, que os professores gostam, às vezes precisa de um empurrãozinho no final do ano. O professor vai dar pra ele. Mas agora, aquele aluno mala, que tá sempre enchendo o saco, ninguém gosta dele, é um cara mala mesmo, chato, às vezes não vai ter aquela boa vontade do professor. Não adianta você se desenvolver muito em uma área específica, uma habilidade específica, se você não tem a base que vai servir para qualquer outra habilidade, para você crescer tendo qualquer outra habilidade, que é justamente essas soft skills, as inteligências emocionais. Tem uma história que eu conto sempre, e sempre, aqui no... não aqui no meu canal, mas eu já escrevi no meu livro, enfim, que é a história que tá lá no livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que é um aluno super inteligente de uma escola, e isso é um fato verídico, tá? Ele só tirava a mais, só a mais. E aí teve um professor que deu um A pra ele, sem um A mais. Ele literalmente foi até a escola com uma faca e esfaqueou o professor. O professor não morreu e tal. Mas a diferença, né, entre a hard skill, o cara ser bom na matéria, e ele era evidentemente muito bom, era um gênio no colégio, e ter soft skill de saber lidar com o problema no meio do caminho. É uma diferença muito grande. Te garanto que esse aluno, mesmo sendo o mais inteligente da escola, não ficou nessa escola, né? E mais ou menos é assim que funciona na vida. Uma outra questão que eu vejo, que eu acho que é muito complementar com esse fator que eu coloquei de soft skill versus hard skill, é que muitas pessoas acabam não se desenvolvendo em uma habilidade específica, numa hard skill, justamente por não serem interessadas. Um negócio que é até clichê, mas que é uma verdade, hoje em dia a gente tem muita informação. É literalmente um Google que basta para você aprender coisas excepcionais que gastavam, antigamente, pessoas gastavam centenas e centenas de horas para aprender. Você consegue aprender vendo um curso de poucas horas à distância e colocando em prática. É um negócio assim, surreal se você parar para ver o contexto que antigamente as pessoas tinham perante o contexto que a gente tem hoje, né? É tudo muito mais fácil. E é justamente por ser tudo muito mais fácil que as pessoas acabam tendo muita dificuldade de fato correr atrás das coisas. Porque, eu tô com uma dúvida, não sei o que, qualquer hora eu pergunto pro Google. Você não vai atrás, você não se aprofunda, porque tá ali na palma da sua mão quando você precisar. Se tá aqui na palma da minha mão quando eu precisar, por que eu vou me aprofundar no negócio? A qualquer momento eu posso ver um curso e aprender a programar, né? A qualquer momento. Então por que você não vai lá e faz? Então as pessoas, elas, por terem essa facilidade gigantesca, elas estão cada vez menos interessadas. Então é até um oposto, né? Muito, uma contradição bem exposta na nossa frente, né? Se você voltasse 50 anos no tempo e falasse todas as facilidades que a gente tem, a pessoa o interlocutor ali que você estivesse conversando ia ficar chocado, né? Falar assim, como? Eu gastei anos, atravessei o país para aprender isso e você consegue aprender da sua casa, tendo só acesso à internet e um celular. O cara, na verdade ele perguntar o que é celular, mas enfim, não vem ao caso. É algo que surpreende, que é uma potência, mas que por ser tão comum e já ser amplamente divulgado, tá na palma da mão de todo mundo, vira algo meio que banalizado. Então não banalize o potencial que você tem, o potencial que um Google tem, que uma pesquisa tem, que literalmente pode mudar a sua vida. Você ser interessado, você ser uma pessoa curiosa, hoje em dia mais do que nunca, tá? Mais do que nunca, é muito importante, porque isso é exponencial, tá? A pessoa que se aprofunda no negócio tem informação infinita na palma da mão dela. Então, se ela realmente for interessada, ela vai chegar em lugares inimagináveis. Um outro ponto que também muitas pessoas até comentam sobre isso, né? Mas eu acho que elas comentam de uma maneira meio... Deixa eu tirar o meu da reta, né? Que é procurar ajuda. Principalmente quando a gente está falando aqui de ajuda psicológica, procure um psicólogo, um psiquiatra e tal. Eu sou totalmente de acordo com essa dica. Só que falta uma parte muito grande para essa dica de fato ser algo útil. Que é, se você procurar para uma ajuda psicológica e ela não for boa, você vai sair daquele consultório muito pior do que você entrou. Sim, não é todo profissional que é bom em nenhuma área. Também não é diferente na medicina e também na psicologia. E você perceba a importância de você encontrar um bom psicólogo e
E o bom psicólogo não é o que fala o que você quer. O bom psicólogo é aquele que vai te dar as diretrizes corretas para você caminhar com a sua vida. E isso passa muito longe de falar o que você gosta de ouvir, tá? Então, você perceba que quando você está indo no psicólogo, você está dando a chave da sua cabeça para ele. Porque você fala tudo, você fala o que está acontecendo e você vai absorvendo o conhecimento, o que ele tem para te falar. Então, ele de fato, principalmente quando a gente fala de terapia cognitivo-comportamental, tem diversas evidências que mostram que a nossa cabeça muda, até mesmo fisicamente. As tomografias lá da sua cabeça, as ondas cerebrais, você vai ver que as coisas mudam com uma boa terapia, né? As coisas mudam. Ou mudam também com uma má terapia. Portanto, você entregue a chave da sua cabeça para uma pessoa boa. Gaste tempo procurando alguém bom. E alguém bom não é só bem recomendado por amigos. Não necessariamente quer dizer que você é uma pessoa boa. Eu conheço diversos casos de pessoas que, isso é até curioso, né? Que foram principalmente, eu vou falar aqui, psicanálise. Foram em psicanalistas e, bicho, as pessoas pioraram. Porque a psicanálise é justamente tudo o que eu te disse na lição número 1 que você não deve fazer. Que é uma reflexão compulsiva acerca do seu passado, do que aconteceu. É basicamente você assinar um atestado de que você está preso no passado. E você acha que você vai encontrar as respostas para o futuro olhando para o seu passado e refletindo sobre cada coisa que aconteceu ali. Cara, não vai adiantar. O que vai construir o seu eu do futuro é hoje, tá? Isso aí é algo muito claro. Então você precisa de alguém que te passe diretrizes sólidas, compostas, para você enfrentar os seus problemas. Um exemplo muito claro também de um terapeuta cognitivo-comportamental, o que ele vai te falar quando, por exemplo, você está falando que você está com uma fobia muito grande, uma fobia social. Tá? Você está com uma fobia social, não consegue cumprimentar as pessoas, etc. Não consegue ir lá numa roda e falar, vamos lá, tudo bem, meu nome é Gustavo, etc. O que o psiquiatra, o psicólogo vai te falar? A melhor maneira de você lidar com isso, de você enfrentar esse medo, é você ir lá, apertar a mão de alguém e falar, oi, meu nome é Gustavo. Por quê? Você vai ver que sua mão continua lá, tudo continua igual, nada mudou. Você faz aquilo e enfrenta o seu medo, né? Agora, o psicanalista, tá, mas me fala sobre a relação com o seu pai. Bicho, cumprimenta a pessoa e vê que não vai acontecer nada, né? Me exaltei. Mas eu acho que isso é uma parte que muitas pessoas ignoram. Procure uma boa ajuda para sua cabeça, tá? Uma boa. E não a que você gosta. E outra coisa que não poderia ficar de fora dessa lista é algo óbvio. Se você quer chegar na frente de outras pessoas, você vai ter que fazer por onde, né? Então, eu quero ganhar mais dinheiro do que outras pessoas. É óbvio, você vai ter que trabalhar de forma mais inteligente também, né? Aquele famoso ditado do Abraham Lincoln, me dê 5 ou 6 horas, não lembro agora exatamente o ditado, mas me dê 6 horas para construir uma canoa, que eu vou passar 4 horas afiando o meu machado, né? É bem isso, é importante você trabalhar inteligentemente. Só que você também vai ter que trabalhar mais. Porque tem muita pessoa que também trabalha inteligente. E tem muita pessoa que trabalha muito. Você vai ter que trabalhar inteligente e vai ter que trabalhar mais. Não tem muito outro caminho, né? É algo óbvio. Todos nós temos 24 horas no nosso dia. Então você tem que fazer mais do que os outros para conseguir chegar onde os outros não chegam, né? Então, se você quer chegar na frente das pessoas, você vai ter que fazer mais do que as pessoas. É algo óbvio, mas que a gente tem que enfatizar, né? Porque saúde mental não é só você fazer o que quer, tá? Se você tem objetivos na sua vida, às vezes é sempre uma balança, né? Nunca vai ser nada 100%. Nunca. Porque eu te garanto uma coisa, se você ficar em casa sem trabalhar, ou se você trabalhar só 4 horas por dia, eu te garanto uma coisa, você não vai ter uma saúde psicológica, uma saúde mental boa. Não acredita em mim? Experimenta. É aquela famosa ideia, história do cara que ganhou na Mega Sena,
abandonou o trabalho, mandou todo mundo para aquele lugar e foi pra praia. Uma semana de praia e falou assim, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Óbvio que isso é um exemplo meio exagerado, mas fato, fato. A ideia por trás disso é um fato. Então, se você quer chegar onde as pessoas não chegam, faça o que elas não fazem, tá? Muito importante, muito importante. E você não vai se arrepender. Trabalhar é muito bom para sua cabeça. É óbvio que tudo são níveis. Se trabalhar 20 horas por dia não vai dar bom, né? Óbvio. Mas é melhor você trabalhar 12 horas por dia do que 4. É melhor para sua cabeça. Vai por mim, me ouve. Então é isso, gente. Se você quiser ver um outro vídeo aqui do canal, que eu acho que, bicho, você vai gostar muito. Se você chegou até o final aqui, você vai ver esse, tá? Vou deixar passando aqui. Um abraço pra você, até o próximo vídeo. Valeu!